E aí, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda a mais essa live, onde nós vamos falar hoje sobre produtividade. Você gostaria de ser mais produtiva? Você tem problemas com a produtividade? Então, nós sempre conversamos aqui sobre diversas questões, diversas situações, desafios que essa mulher enfrenta. E um desses desafios é a produtividade. Então, hoje, nessa live, eu convidei a Grazi, ela já entrou aqui, já vou fazer o convite. Eu convidei a Grazi para que nos fale um pouco mais para você sobre essa produtividade. Oiê, Tudo bem? Como é que tá, Ari? tudo bem, Grazi? E Tudo você? certinho. E aí, muito frio por aí? Frio, frio, guria. Aqui não costuma fazer tanto frio, mas parece que dessa vez veio mesmo. Veio com vontade, não foi? Veio. E por aí deve estar mais frio ainda, né? É, que é um pouquinho mais baixo, apesar que eu nem olhei hoje a temperatura, mas eu tô aqui bem empacotadinha. Boa tarde a todos que estão entrando, bem-vinda, bem-vindos. Vamos falar hoje um pouco sobre essa produtividade, né? Mas antes da gente já começar no assunto, Grazi, eu queria que você se apresentasse, por favor. Claro. E algumas pessoas aqui no meu perfil talvez não conheçam ainda o seu trabalho, então fica à vontade. Uhum. Então, boa tarde a todos que estão entrando aí com a gente, quem vai assistir essa live gravada também. Eu sou a Graziela Pandolfo, eu sou terapeuta sistêmica e, assim como a Ari, a gente tem o objetivo, né, de trazer mais leveza para a vida das pessoas com os nossos atendimentos, mais leveza diante dos problemas, né, Ari? Mais leveza diante da vida, mais leveza diante da nossa história também. Isso mesmo. E para quem Oi, não Ivan, bem-vinda. bem-vindas, bem-vindos. Para quem não sabe, a Grazi também é minha terapeuta, gente. Eu gosto muito dela. Foi muito interessante a forma que nós nos conhecemos, né, Grazi? Exatamente, foi mesmo. Deu match instantâneo. É, conectou. E Verdade. ver a área aí a passos largos, já ajudando outras pessoas, é muito legal, é uma alegria mesmo. Ai, eu fico muito feliz de você estar participando de toda essa minha jornada. Mas bora lá. Quem está chegando Bora. aqui, quem tá chegando aqui então pelo perfil da Grazi, muito prazer. Eu sou a Ariane Araújo, também sou terapeuta, mas aí eu não trabalho ainda com a sistêmica. Eu estou iniciando no processo da sistêmica, mas eu já trabalho com análise corporal, a leitura corporal e outros tipos de terapia. Então, o meu objetivo, né, Grazi, que eu venho fazendo lives, né, todos os dias, quando a internet colabora, eu venho fazendo lives todos os dias para trazer a consciência para essa mulher que ela enfrenta diversos desafios no seu dia a dia. Então, hora vez por outra nós falamos a respeito de questões emocionais, mas também falamos de questões do dia a dia, que é importante essa mulher trazer consciência de como o emocional dela influencia no dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre essa produtividade. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, vocês que estão assistindo com a gente aqui ao vivo, tiverem alguma dificuldade com relação à produtividade, já coloca aqui nos comentários como que é isso para vocês, que aí a gente vai trazendo também mais personalizado ao público que está assistindo aqui ao vivo. E para quem estiver Uhum. assistindo gravado, também deixa que depois a gente entre em contato no direct e dá algum tipo de orientação. Mas para Uhum. iniciar, Grazi, quando eu falo assim de produtividade, né? Normalmente vem assim na minha mente uma árvore, né? Eu penso muito na árvore, porque a árvore ela precisa produzir frutos. Então, ao invés de pensar direto num trabalho, eu penso em frutos.
Então, é essa capacidade de produzir. É lógico que o trabalho é extremamente importante, né? O nosso lado profissional. Só que eu percebo que muitas vezes a pessoa ela atrela essa produtividade apenas ao lado profissional e não para pensar nas outras áreas da vida que também são extremamente importantes. Então, já vamos começar essa live com esse questionamento. Você se percebe produtiva no trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, em todas as outras áreas, no seu lado espiritual, no seu lado emocional, porque tem como nós sermos produtivos emocionalmente também. Então, vão pensando aí e vão colocando os insights que vocês têm. E aí eu quero que a Grazi fale um pouquinho para a gente sobre esse ponto de vista da produtividade. Sim, pensando nesse exemplo que você deu, Ari, é bem interessante esse exemplo da árvore, porque a árvore, quando ela não é cuidada também, ela pode desenvolver algumas questões ali que vão prejudicar a produtividade dela, né? Então, é importante que as raízes estejam em ordem, que estejam saudáveis, e todo o restante vai poder produzir. E algumas coisas semelhantes também acontecem com a gente. Quando a gente está em ordem, quando a gente está cuidando das nossas raízes, do nosso tronco, né? A gente vai ter uma árvore bonita também, a gente vai ter algo bonito para apresentar para os outros, porque dentro de nós vai estar ok. E uma definição assim que eu gosto de produtividade seria começar e terminar algo com energia. E esse com energia que eu acho que faz a diferença, porque às vezes a gente faz algo, começa, termina, mas faz se arrastando, né? E a produtividade, ela traz essa ideia, assim, né? A gente fazer as coisas e com energia. Talvez esteja um pouco fora, né, da nossa rotina, fazer as coisas com energia, mas a ideia é trazer um pouco isso, né? Como que eu posso ter mais essa energia aí, então? E uma coisa que ajuda muito é ter essa produtividade relacionada com objetivos de vida. Isso torna tudo com propósito, né? Traz propósito para a gente. Então, é por esse caminho que a gente vai percorrer hoje. Isso mesmo. Ótima colocação. Gostei bastante de como você falou, né? Precisa cuidar como um todo para ir produzindo de um ponto a outro, mas com energia, né? Olha só, teve um comentário aqui. Eu estou empacada, preciso entender o que acontece. Então, vamos a gente vai chegar lá sim, né, Ari? E fiquem até o final da live, porque se você já puder pegar papel e caneta e fazendo algumas anotações, alguns insights que você for tendo, mas no final da live a Grazi vai passar para a gente uma técnica específica que vai te ajudar a aumentar a sua produtividade. Então, fica até o final que você vai ganhar esse bônus. Então, vamos... É interessante, Ari, pensar na produtividade como algo que nasce do nosso coração, sabe? Porque às vezes a gente vê as atividades do dia a dia como mecânicas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar dos filhos. E, na verdade, a gente deve pensar nisso como algo um pouco maior, né? A produtividade não é só para aquele momento, é sempre para um bem maior. Então, o nosso foco aqui hoje é trazer qual é o meu bem maior, o que eu desejo de maior com as atividades que eu faço no dia a dia. Isso, exatamente. Vocês sabem, gente, que a gente nem ensaiou assim tudo, mas é engraçado que depois as coisas vão se conectando, né, Grazi? Vão se conectando de uma maneira muito interessante. Porque eu percebo isso também, eu percebo que muitas pessoas elas ficam desmotivadas com a produtividade delas. É claro que aqui nós não vamos entrar no campo físico, mas você pode estar desmotivada e não estar produzindo porque você está com falta de vitaminas, com falta de minerais. Então, vale a pena você fazer um check-up para verificar se você está com alguma dificuldade aí hormonal, está com algum problema de saúde, ou passar com um terapeuta que vai te dar uma suplementação, que vai dar aí
tipo de suplemento, tem os florais também que ajudam muito a equilibrar, né, a nossa energia e disposição. Mas além disso, nós vamos falar também do emocional e também um pouquinho do fisiológico. Por quê? Porque também é bom você parar para pensar, você não está sendo produzida ou se percebendo produtiva, produzida, produtiva em relação ao quê? Em relação a quem, né, Grazi? Porque você pode não se sentir produtiva porque você não está com um trabalho e o seu marido ele tem um trabalho fora, mas como a Grazi mencionou, o que você faz em casa não é um trabalho? O que você realiza em casa, você acha que não tem valor? É lavar uma louça, é fazer uma comida, e como a Grazi mencionou, né? Às vezes, se a gente sair daquele olhar micro e passar para um olhar macro, quando você faz uma refeição, você prepara uma refeição para a sua família, na realidade você está nutrindo todos eles, servindo eles com amor. Isso para você não é ser produtivo? Então a gente está te convidando aqui a olhar, né, num outro ponto de vista, com uma outra perspectiva. Outra coisa também, né? Aqui como eu citei o marido. O marido, ele é um homem. E um homem, ele tem uma energia de produção diferente da mulher. A Bíblia mesmo diz, né? A mulher é o vaso mais frágil. Não no sentido de ser fraco, mas no sentido que nós somos mais delicadas na estrutura, na força e na energia. Toda mulher, ela tem ciclos. Então, é irrealista pensar que... Eu me distraio aqui com a correria do gato da cachorra. Então, aqui no pega-pega. Qualquer coisa eu pego o teu gancho aí, Jari. Pode falar. Então, continuando o raciocínio da área ali, enquanto ela se organiza com o gato, a mulher é cíclica, enquanto o homem é linear. Então, o que é ser linear, né? Ele mantém aquela continuidade, ele consegue manter aquela linha de produtividade o mês inteiro, sem falhar. Então, a gente percebe assim que, por exemplo, se você trabalha em loja, se você trabalha em algo assim que tem que alcançar uma meta, você vai ter essa diferença. E não tem problema, tá tudo ok. Você só é diferente. Em algumas coisas você vai ser mais ágil, em algumas coisas você vai ser um pouco melhor, em algumas situações, e tá tudo bem. E porque isso não é uma competição, né, Ari? Não precisa competir, a gente não tá aqui para isso. Mas a gente deve lembrar da nossa essência, da nossa natureza, porque a gente foi feita de maneira cíclica. E quando a gente começa a desrespeitar muito essa natureza nossa, no sentido de, não, para eu continuar produzindo, eu vou me entupir de remédio aqui porque eu tenho que fazer. O corpo vai entendendo que nenhum limite está sendo respeitado. Então, ele não está sendo cuidado, e aí a gente lembra da árvore de novo. Eu vou começar a parar de produzir os meus frutos. Então, o efeito acaba sendo o contrário, né, Ari? Porque a gente quer produzir uma coisa, mas depois o corpo fica doente e não aguenta, aí não produz mais nada, né? Exatamente, exatamente. Acaba que o objetivo não é concretizado, né? Por isso que a importância do que a Grazi mencionou lá no início, você ter um objetivo muito claro, os seus sonhos, as suas metas serem muito claras e muito específicas para você determinar qual é a sua estratégia para alcançar aquilo. E aí você tendo essa clareza de que você funciona diferente de outras pessoas e também, principalmente dos homens, né, para não gerar essa comparação. E aí isso também não gera uma expectativa frustrada, porque você quer realizar, quer produzir o mesmo tanto que a outra pessoa, mas quando você encara a realidade e começa a dar valor que as outras coisas que você faz em outras áreas da vida também refletem sua produtividade, você passa a dar valor a isso, isso já vai ajudar em muito a você virar essa chavinha da sua percepção. Tá bom? Exato, exatamente. E, Ari, apesar de nosso foco não ser na saúde física hoje, né, eu acho que é bem interessante a gente trazer a questão do sono, a higiene do sono, né? Porque se a gente se descuida disso, qualquer plano que a gente tenha para além disso
não vai funcionar. Então, se eu estou acostumada a dormir 4, 5 horas por dia, a minha vida inteira, como que eu vou querer ser produtivo, né? Não tem como. Existe existe uma glândula na gente que gera a melatonina. E a melatonina, ela vai produzir vários benefícios para a gente, né? A gente não vai se aprofundar aqui nisso, mas dentre os benefícios está o aumento da produtividade. Então, se a gente não tem o cuidado, né, de dormir no escuro, de dormir as horas que a gente precisa, qualquer coisa além disso que a gente falar aqui hoje, não vai fazer sentido, porque dormir é uma necessidade fisiológica, né? Então a gente precisa disso. Vamos partir desse ponto aí, né? Atender as nossas necessidades fisiológicas para então investir nas questões emocionais também. Isso mesmo, ótimo você ter mencionado isso, Grazi, porque é como nós falamos, né? Como terapeutas, nós olhamos o indivíduo ali como um todo, né? Essa abordagem da terapia integrativa, da terapia holística, é olhar o indivíduo como um todo. Então, por mais que você traga para a gente numa sessão uma questão emocional, muitas vezes a gente vai fazer algum tipo de pergunta para entender como é que está esse outro lado, né? Porque é um conjunto, tudo é um conjunto. Inclusive, o que nós sempre comentamos aqui no perfil, os seus traços de personalidade, ali na formação dos seus traços de caráter. Isso pode influenciar, sim, na sua produtividade. Quem está assistindo aqui com a gente ao vivo e já está acompanhando algumas lives, já está acompanhando algumas coisas a respeito dos traços de caráter, quem arrisca aqui colocar quais são os traços de caráter que são mais produtivos? Contem aqui pra gente ver o quanto que vocês estão afiados. Porque, sim, o que nós passamos lá na infância ficou registrado no nosso emocional, no nosso inconsciente, e isso influencia, sim, na nossa produtividade. É lógico que nós não somos reféns dos traços de caráter. Não vamos ter um rótulo agora, eu sou assim e isso não vai mudar. Uhum. Não é um rótulo, mas isso já é um começo para você perceber ali qual é a sua predisposição e criar estratégias baseadas nisso. Então, vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Ó, rígido, será que é o rígido que é o mais produtivo? Olha aqui, psicopata. Olha só, quem mais quer arriscar e falar mais algum traço aí? Para a gente ver se pode ser produtivo ou não. Todos podem ser produtivos se tiverem no recurso. Oh! A Elza, a Kelly e a Ângela se arriscaram e se deram bem. Muito bom. É isso aí. Todos os traços podem ser produtivos se eles estiverem no recurso, mas são produtividades diferentes. Lembra que nós falamos sobre a comparação, não se comparar? Então você também não deve se comparar da sua maneira de ser produtivo com de outra pessoa. O traço de caráter esquizoide, por exemplo, é um traço que ele tem uma energia mental maior, não tanto uma energia física. Então, dá para você dizer que uma pessoa que fica ali horas na frente do computador, criando sites, criando aplicativos, analisando planilhas, criando... que mais, Grazi? Que agora me fugiu. Diversas coisas que ela usa ali a criatividade. Dá para dizer que essa pessoa não está sendo produtiva? Não dá, né? Não dá, mas é uma produtividade totalmente diferente. Mas ela pode usar uma estratégia de ganhar um dinheiro com isso. Ou no dia a dia, no relacionamento, no cuidado emocional, aprender a lidar com essa produtividade mental, da criatividade. Né? Aqui teve um comentário que é o masoquista. E agora falou assim, qual o recurso do oral na dor? Qual o recurso do oral na dor? Marli, olha só. Quando a gente fala de dor e de recurso, nós estamos falando de coisas opostas e pertencem ao mesmo traço de caráter. Então, o traço de caráter oral, que a gente ia falar aqui da produtividade dele, né? É um traço que ele tem uma energia
na boca, oral, né? Quando você fala assim, vou tomar um remédio via oral, é na boca. Então, o traço de caráter oral, ele tem um recurso, uma habilidade, a produtividade dele é a comunicação. É uma pessoa que já fala com mais facilidade, que se conecta com mais facilidade, que vai ali conversar, 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 conversar. Então, o traço de caráter oral, por exemplo, vai ser muito produtivo num trabalho que precise conversar com as pessoas. Então, de repente, um trabalho ali com telefone, um trabalho de recepcionar, ser um vendedor. E até no nosso caso, né, Ari, que nós optamos pela área da terapia, a gente também vai ter ali no recurso, a gente vai ter a habilidade de se conectar com facilidade, né, com as pessoas. Isso mesmo, acaba se conectando e é muito mais fácil para a pessoa. E isso abrangendo, né, saindo daquele olhar micro, indo para o olhar macro, a pessoa com traço de caráter oral nas suas relações, por exemplo, em casa, ela pode ser produtiva, que ela vai poder ali dar um acolhimento para o filho, quando o filho está mais triste, mais chateado, vai ensinar ele a lidar com as emoções, vai conversar com o marido, estando no recurso, sabendo cuidar ali do seu emocional e estabilizar suas emoções, vai poder comunicar para o marido como que está se sentindo de uma forma mais clara, né? Não com as coisas muito bagunçadas, muito confusas. Então, Marli, o oral, ele tem dor e recurso. Então, todos os traços, né, tem dor e recurso, e todos nós também temos os 5 traços. Então, se você está apresentando dor no traço, é certeza que você também tem o recurso daquele traço, tá bom? É só você cuidar muito bem disso, dessa parte emocional, que você vai conseguir acessar toda essa potência que existe aí dentro de você. Exatamente. Quer falar, Grazi, alguma coisa? Você trouxe essa ideia, né, dos traços, e também me faz lembrar da dependência emocional, né, que a gente tem, de acordo com cada traço, mas também me fez lembrar da dependência e da codependência, né, que é uma camada um pouquinho mais profunda aí dessa dinâmica, porque o que acontece? O codependente, ele é uma pessoa que ele cresceu com a percepção de que não foi visto, né? Quando ele era criança, ele tinha essa percepção, eu não fui visto, eu não fui olhado, eu não recebi a atenção que eu gostaria. Então, como que essa pessoa se move para a vida? Ela se move fazendo tudo pelos outros. Na verdade, existem extremos, né? Ou ela dá tudo que ela tem pelos outros, ou ela vai deixar o outro fazer tudo o que quiser com ela. Então, nenhum desses extremos é saudável, né? Mas é importante, né, a gente pontuar isso aqui, porque pode ser algo que vem de muito longe, e isso impacta na nossa produtividade também. Porque se eu faço coisas só pelos outros, quer dizer que a minha produtividade não vai. Eu não vou fazer as coisas felizes sempre, porque eu não faço nunca nada para mim. Então, a gente olha com muito respeito, né, para essas pessoas, para a história delas. Por isso que quando elas chegam para nós, para o atendimento, né, a gente tem esse olhar bem sensível a essas questões, né, de não ser indiferentes com elas, porque isso faz parte de uma história. A questão é a gente começar a mudar essa dinâmica, porque como adultos, né, a gente tem essa possibilidade de se responsabilizar pelo agora, né? E como você sempre traz, né? A gente cuidar dessa criança que foi ferida ou que ficou ferida lá, mas cuidar dela agora no presente. Isso mesmo. Vocês não fazem ideia do quanto isso impacta na nossa produtividade, né? Se nós estivermos nessa postura infantil e com essa dor, essa dinâmica, né? Que a gente percebe é uma dinâmica de estar ali como dependente ou como codependente, vai impactar demais. Então, é importante você se permitir analisar, olhar sobre esse outro ponto de vista e às vezes até fazer um mergulho mais profundo no seu emocional para você se dar conta, se perceber se isso está acontecendo. Porque muitas vezes, né, Grazi, eu costumo falar aqui nas lives sempre para as pessoas que acompanham que nós todos temos ali um ponto cego.
Você fez Uhum. agora uma explicação ali da dependente, da codependente, tem pessoas que vão falar assim, eu não me percebo assim. Uhum. Isso não acontece na minha vida. O outro, Exatamente. aí lembra do outro, né? Aí eu já vem um mecanismo de defesa. Ah, eu sei, eu conheço a fulana que ela Uhum. age assim. Mas faça uma análise sincera de você mesma. E às vezes você não consegue enxergar, mas num processo terapêutico a gente pode ajudar você a perceber essa dinâmica. Uhum. E a codependência, ela tem presente na dinâmica dela o medo do abandono também. Então, a gente vai lá e encontra semelhanças lá com o traço de caráter também, que também tem essa dor do abandono. Então, qual é a motivação, às vezes, para ela fazer tudo pelo outro? Às vezes é não ficar sozinha, né? Para Uhum. não ficar sozinha, ela vai lá e faz. Ou outra motivação que pode ser também, e isso a gente se identifica ao longo da vida, né? A gente também fez isso. A questão é a gente poder olhar para isso e ir se liberando, né, dessas questões. Mas muitas vezes o codependente, ele mantém o outro na dependência dele. Então, ele quer se sentir útil, né? Quer se sentir necessário ali naquela relação. Por isso que se ele deixar de fazer, ele entende que ele vai perder aquela relação ou aquela pessoa. Isso mesmo, exatamente. E amanhã, né, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto da motivação. Então, essa semana nós já falamos da procrastinação, agora da produtividade e a motivação. Amanhã eu vou dar uma aprofundada mais nesse ponto, tá bom? Vou Uhum. falar agora também dos outros traços, porque os outros traços também têm a sua maneira de serem produtivos. Teve um comentário que citou aí o psicopata. Sim, o traço de caráter psicopata ele também tem uma produtividade, mas o que se evidencia na formação do traço de caráter psicopata é que a energia dele é muito nessa região superior do corpo. Então, é mais aqui da cintura para cima, né? E isso faz com que esse traço ele tenha muita habilidade de negociar, de convencer, de argumentar. Só que ele tem pouca energia nas pernas, então ele tem dificuldade de realizar. Então, como uma pessoa pode ser produtiva sem realizar? Ué, ela pode ter ideias, ela pode convencer pessoas a fazerem Uhum. as coisas que ela precisa que sejam feitas. Então, olha só a importância de você entender como que o seu emocional ele foi estruturado, porque se você tem muito do traço de caráter psicopata, por exemplo, e você está tentando fazer tudo sozinha, talvez se você encontrar pessoas para serem parceiras, né, onde você tem a ideia, você consegue criar ali as estratégias, mas as pessoas vão realizar para você, e aí parceria, sociedade, enfim, existem diversas formas de funcionar, né? Você pode ver sim o seu trabalho dando frutos. Uhum. Olhar sob esse ponto de vista ajuda bastante, né, Grazi? É, porque ele é um ótimo líder, né? O psicopata, ele é um ótimo líder. E lembrando aqui que todos os nomes que a gente utilizar, né? Eu sei que você já falou várias vezes isso, Ari, mas só para lembrar aí para o pessoal que está Sempre é entrando bom, agora sempre é pela bom. primeira vez, que os nomes, a nomenclatura é a nomenclatura científica que a gente usa, né? E quando a gente fala de psicopata, principalmente, assusta um pouco, né? Mas não é a psicopatia, que é a patologia, né? É simplesmente um traço de caráter. É a forma como aquela pessoa percebeu a vida e a maneira de atuar que ela levou, né? Pro modo dela de viver. Isso mesmo. Muito bem, eu sempre falo, mas é sempre bom reforçar, porque às vezes tem uma pessoa que nunca parou, nunca prestou atenção, ou vai assistir depois essa live gravada e não sabe, né? Olha Sim. só, já teve gente se identificando, aí eu me identifiquei com psicopata. Que ótimo, que ótimo. Todos nós temos um pouco de cada traço, mas pode ser que ele seja o mais predominante em você, viu? E tá tudo bem. Tem recursos e habilidades excelentes. Tá ótimo, tá tudo bem. Acho que eu já vi até alguma coisa que você gostava de livros, né? Alguma coisa. Depois você comenta aqui para mim, eu já vi nos seus stories de livros e de histórias assim, acaba atraindo e chamando a atenção. É muito, muito interessante. Bom, faltam dois.
a gente falar de produtividade nos outros dois traços, né? Teve também alguém aqui que respondeu a respeito do masoquista. Sim, o masoquista tem bastante produtividade, por quê? Porque ele tem uma energia no corpo inteiro, mas é uma energia mais densa, uma energia mais contida. Então, é uma pessoa que, sim, tem constância para fazer as coisas, para realizar as coisas, só que normalmente ela vai ir num ritmo um pouco mais lento. Não adianta se comparar com as outras pessoas. Vai prestar mais atenção nos detalhes, vai ter ali aquela constância, aquela determinação, aquela resiliência, só que vai ser uma pessoa que vai ser um pouquinho mais lenta. Então, já pensou se um esquizoide comparar a sua produtividade com um masoquista? É totalmente diferente. Se você analisar o corpo ali de uma pessoa esquizoide, é uma pessoa mais esguia, mais bem magra, com quinas. Agora, o masoquista não, já é mais parrudão, né, Grazi? Tem mais força, né? Mais presença no corpo dele. Isso, exatamente. Então, tem mais energia para essa produção. Mas isso não significa que não vai usar os recursos e as habilidades dos outros traços. E também não significa que essa pessoa vai diminuir o valor do que ela está fazendo, porque ela, de repente, faz um pouco mais devagar. Vale a pena se conhecer, se respeitar e se aceitar a maneira que você foi programada para funcionar, né? E aí, o último traço de caráter é o traço de caráter rígido, que aí tem uma habilidade, a energia do rígido já é bem distribuída. Por quê? Lá na infância, do 0 aos 5, 6 anos de idade, algumas literaturas falam idades diferentes, mas é mais ou menos isso, né? O rígido, ele é o último, então ele acaba pegando um pouquinho da habilidade de todos os outros traços, né? Então tem uma energia muito distribuída e uma característica do rígido é uma agilidade muito grande. Então a produtividade do rígido é notória, é fato. Vai fazer as coisas muito mais rápido, vai fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, mas tem que também tomar cuidado para não estar se distraindo com diversas coisas e não focando em um objetivo, gerando às vezes até mesmo uma necessidade, uma insegurança, uma necessidade de perfeccionismo, uma comparação excessiva. Exatamente, exatamente. A perfeição pode ser algo que atrapalha ele, né? Porque a régua que ele utiliza é muito elevada. Então, às vezes, querer que saia tudo perfeito pode prejudicar a sua produtividade por causa disso, né? Enquanto não estiver perfeito, eu não vou entregar, eu não vou apresentar, eu não vou fazer. Então, bloqueou a produtividade aí, porque não há motivação que se sustente, né? Se tudo tem que sair perfeito, sendo que a gente não consegue, né? Já que a gente é imperfeito. Exatamente, exatamente. E aí, ó, teve um comentário aqui que ela falou assim: eu gosto muito de ler e sempre fui idealizadora e não consigo executar. Achava que era um defeito, mas agora estou vendo que não. Pois é, não é. Você pode usar o que você está lendo para ter ideias, para idealizar as coisas e ter pessoas que executem isso para você. Exatamente. Olha só como é libertador você entender que esse processo da criação e da idealização é tão produtivo quanto quem vai colocar a mão na massa. Então, pensando em todos esses recursos que a gente tem, né? É importante que a gente se responsabilize por eles, né? Agora, como adultos, então, eu vou olhar para tudo isso que a vida me deu, né? E vou me responsabilizar por isso. Eu vou parar de terceirizar a minha vida, terceirizar os meus problemas, né? E vou assumir a responsabilidade por isso. Quando a gente assume e é mais autônoma, naturalmente a gente vai ser mais produtiva. Especialmente quando a gente usa essa produtividade também para nós, e não só para os outros, como a gente mencionou agora, né? No caso do codependente. Isso mesmo. Isso mesmo. E olha só, eu lá no comecinho, quando a gente iniciou a live, teve uma pergunta, uma observação falando assim: eu me percebo empacada.
Então, analise. Agora você já tem várias questões para você analisar. Será que você está dando valor para as coisas que você faz no dia a dia? Está enxergando o valor nas coisas que você faz? Porque se a gente tiver com uma visão micro, nós vamos encarar única e simplesmente como uma realização de tarefas. Mas se a gente encarar de uma forma macro, nós vamos ver ali uma oportunidade, se a gente for assim, bem amplos, né? Uma oportunidade de manutenção da vida, né, Grazi? Olhar para isso assim, já preenche muito mais, não é? Exatamente. E tudo que a gente fizer, toda decisão que a gente tomar, vai ter um resultado, né? Toda decisão, tudo que a gente decide fazer ou deixar de fazer, tem uma consequência. E a consequência vai ser de quem? Vai ser nossa. Uhum. Então, se eu escolho priorizar sempre o outro e não priorizar nunca a mim mesma, isso vai ter um resultado. E ele não vai ser agradável para mim. Ele vai resultar em doença, ele vai resultar em várias coisas, na verdade, né? Problemas financeiros, problemas familiares. Por quê? Porque eu só olho para o outro. Os meus problemas mesmo, eu não consigo olhar. Então, nessa dinâmica, é mais interessante que eu me ocupe da vida do outro do que da minha. Mas olha quantos recursos a gente tem, que a Ari acabou de mencionar, que a gente pode usar a nosso favor e sim ser produtivo, ter mais alegria nas coisas que a gente faz no dia a dia. Né? É isso mesmo. E aí, ó, já começando a identificar esses recursos, essas habilidades que nós falamos aqui, né, dos traços de caráter, e a importância de você não se comparar, de você dar valor às coisas que você faz, olhar sobre esse outro ponto de vista, é importante também cada um de nós, né, perceber que nós precisamos de recompensas, né? O nosso cérebro, ele tem ali um mecanismo, um sistema de recompensas. Então, se você produz hoje algo, por menor que seja, você se parabeniza por isso, você se elogia por isso, você comenta com alguém, olha, sabe o que eu fiz? E não é para chamar atenção, para se aparecer, não é nada disso. É só porque você está validando os seus esforços. E isso no seu cérebro entra como, sabe aquele chocolate que você tá com vontade, aí você come, dá aquela sensação de prazer. Aí, numa outra oportunidade, quando você quiser novamente aquela sensação de prazer, vai vir na sua mente, preciso de um chocolate. Então, o nosso cérebro funciona assim. Quando você realizar algo, celebre, comemore, divulgue, se presenteie, porque assim você vai recomeçar a estabelecer ali o ciclo de recompensa e o hábito vai ficar registrado no, então eu produzo esse fruto, eu faço essa atividade e eu me sinto bem com isso. Só que é como a Grazi falou, a gente só vai se sentir bem se os nossos objetivos estiverem alinhados com o nosso desejo de vida. A gente não se sente bem, embora muitas pessoas pensem assim, né? Eu vou fazer pelo outro. Ok, você vai fazer pelo outro, mas se você não fizer com a motivação certa, que é um amor sincero e genuíno, você pode estar fazendo pelo outro, buscando uma aprovação, uma validação. Um reconhecimento, né? Um reconhecimento. E quando isso não chega, a sensação de recompensa no cérebro não se instala. Exato. E aí isso diminui a motivação de você ser cada vez mais produtivo. E até na recompensa a gente tem que ter disciplina, né, Ari? Se a gente estabelecer uma meta e já estabeleceu qual vai ser a recompensa para aquela meta, a gente tem que se manter firme ali, é só quando terminar. Porque se você ganha a recompensa, não importa se você fez ou se você não fez, daí o cérebro vai entender, não, eu não preciso ser produtivo, porque igual eu vou ter recompensa. Então a gente tem que lembrar disso também, né? Se a gente fez um acordo, a gente cumpre com um acordo com o nosso cérebro. Exatamente, exatamente. Não adianta tentar trollar o cérebro, gente. Não adianta tentar trollar. O cérebro, ele é muito mais esperto do que a gente imagina. Sim. Tanto é que ele está
controlando aí a nossa vida e muitas vezes a gente está vivendo no piloto automático e a gente tem consciência de uma parte das coisas e não temos consciência de tantas outras coisas que estão controlando o nosso dia a dia, como essas, por exemplo, que a gente trouxe aqui, a clareza para vocês. Mas aí, ó, prometemos e vamos cumprir, né, Grazi? Que no final da live nós íamos trazer uma ferramenta que é extremamente útil, que é incrível para você que deseja ser mais produtiva. Então, ó, já pega papel, pega caneta, que a Grazi vai falar um pouco para a gente. Você que está aqui conosco nessa live ao vivo, já tinha ouvido falar sobre a ferramenta Smart? Igual o comecinho da palavra ali do smartphone, né? S-M-A-R-T, Smart. É uma ferramenta que ajuda você nessa produtividade. Fala pra gente um pouco, Grazi. Vou falar sim. Essa ferramenta, ela tem como objetivo, e na verdade toda essa live, né, Ari, tem como objetivo que a gente dê mais pontapés finais, porque a gente está acostumado a dar vários pontapés iniciais, né? A nossa ideia aqui é ir lá para terminar a coisa que a gente começou. Então vocês podem pensar em coisas que vocês já começaram, talvez meio embolado, assim, foi indo e começou. Mas vamos focar nelas, então, para a gente conseguir terminar, tá certo? A ferramenta Smart, então, ela é uma ferramenta utilizada para acompanhamento, né? Inclusive, dependendo da proposta do cliente ou do paciente, é uma das primeiras coisas até que a gente pode utilizar, porque ela traz muita clareza para a gente. Então, antes da gente mencionar cada ponto, só passando pelas palavras todas, quais os significados, né? A sigla é toda em inglês, né? Mas dá para a gente entender bem aqui. Então, o S, que seria specific, fica para nós específico. O M é mensurável, o A é atingível, o R é de realista e o T é de temporizável. Assim a gente forma a palavra SMART. E o que quer dizer cada uma dessas coisas? Aí você pode pensar aí no que você está querendo realizar e que você está querendo ter mais produtividade, tá? Para poder aplicar essa ferramenta. A parte do específico é quando você vai definir o seu objetivo. Será que ele está específico? E mesmo que ele já esteja aí em andamento, você já está com algumas coisas em andamento, sente e pense, o que é que eu realmente quero? Quanto mais específico esse objetivo for, mais a gente consegue canalizar energia para ele. Aí a energia não fica se desperdiçando. Então, o que é que eu quero? Essa é a resposta que a gente tem que obter. Quanto mais claro ficar isso, melhor vai ser. O mensurável, o que é? A gente tem uma medida. Quanto mais palpável, né, for esse objetivo, mais fácil também de a gente alcançar. Ou seja, eu quero escrever 2 livros. Bom, são 2. Então, quando eu chegar nos 2, eu sei que eu atingi o meu objetivo. Agora, se eu disser, eu quero escrever livros, isso fica bem perdido, né? E eu vou ter aquela sensação... E eu vou ter aquela sensação de eu nunca consegui alcançar nenhum objetivo, porque eu não tinha número, eu não tinha como mensurar. A terceira letrinha lá, atingível, ele tem que ser atingível, não pode ser alguma coisa muito fora da realidade, né? Grazi, quero caminhar na Lua. Para mim está totalmente fora. Então, para mim, esse objetivo não é atingível. A gente tem que ter algo real. Eu consigo fazer isso? Bom, então tá. E como é que eu vou saber quando eu atingir? Eu tenho que saber essa resposta também. Então, e também o objetivo ele não pode ser muito simples, né? Por exemplo, eu quero pegar essa lapiseira aqui na mão. Isso não é objetivo, né? Então, a gente tem que dar um passo além. Tem que ser, não pode ser nem muito difícil e nem simples assim, que nem vale a pena colocar num papel um objetivo desse, né? Eu acho que é importante a pessoa se questionar e se movimentar para sair da zona de conforto, né, Grazi? Então, se aqui está confortável, se está tudo bem, eu vou me esforçar em fazer um
pouco mais. Nem que seja ali Exato. 1% mais, 5%, 10%, um pouco melhor do que você está fazendo agora. O seu próprio objetivo tem que ser um pouco mais do que você está fazendo agora, porque você pode, você consegue. Exato, exatamente. E aí nós vamos para o R, que é de realista. E aí a gente que utiliza bastante essa referência à criança, né? A criança, ela vive no mundo dos prazeres, no mundo da alegria, né? Até os 6 anos ali, ela não tem compromisso com nada, ela pode brincar, ela pode se divertir. Mas quando a gente é adulto, a gente se move pelo princípio da realidade, ou deveria se mover, né? Então, quando eu penso no meu objetivo, ele é realista para a minha situação, para a minha condição, né? Será que eu quero atingir algo que está fora das minhas possibilidades? Então, ele tem que estar presente na realidade, né? A Kelly comentou ali, né? Concluir um curso que está parado. Esse é um ótimo exemplo, né? Perfeito, Kelly, Quem obrigada. nunca? É bem realista, porque quantas vezes, né, a gente compra curso e tem o início, mas não tem o fim, né? Então a gente começa, mas a gente não termina. Então vamos ser realistas, né? Vamos ali colocar um prazo para atingir, que aí a gente até vai para a última letrinha ali do SMART, que é o temporizável, que é estabelecer um tempo para aquilo acontecer. E claro, de novo, a gente visita os outros elementos que a gente já passou. A gente tem que estabelecer um tempo realista, né? Então, se eu quero terminar um curso, fazer um curso de idiomas, por exemplo, eu quero aprender italiano, quero aprender inglês. Ah, mas eu quero aprender em 1 semana. É realista? É possível isso? Então, ó, a Kelly já está se motivando por lá. Coisa boa. É isso aí. Essa é a ideia. Então, a gente tem que ser realista. E voltando lá no exemplo que a Ari deu no início da nossa live, da árvore. A árvore, para ela se tornar forte, grande, produzir, ela teve que respeitar o tempo dela. Pensando nas coisas que você tem hoje, que são de valor, quanto tempo você levou para construir essas coisas? Quanto tempo a gente leva para construir uma relação de casamento, de amizade, com confiança? Ou quanto tempo a gente leva para os filhos nascerem, para a gente poder educar, para que eles sejam adultos saudáveis, para quem é pai ou mãe aí, né? Sabe que leva tempo. Então é importante a gente respeitar o tempo que é necessário. Mas também se a gente for pensar assim, então eu vou lavar aquela louça lá em 1 semana. Aí 1 semana já vai ser demais, né? Então a gente tem que ter equilíbrio, né? Ser muito razoável em relação a isso. Então essa é a ferramenta Smart, mas para que ela funcione, pessoal, a gente tem que, antes de qualquer coisa, responder uma pergunta. Esse objetivo é meu? Porque se esse objetivo não for seu, se for do pai, se for da mãe, se for do tio, se for de qualquer outra pessoa, você não vai ter o necessário para chegar com alegria até o final dele. E mesmo quando ele chegue, você também não vai se alegrar com o resultado. Verdade, olha, muito boa a explicação, viu, Grazi? Amei. É uma Amei. ótima ferramenta, né, Ari? É usar. excelente. É uma ferramenta, uma técnica cognitiva, né? Porque como a gente estava falando, o cérebro, ele precisa entender o que você quer. E para ele entender, precisa de todo esse passo a passo. E nesse passo a passo, você está fazendo ali o trabalho da árvore, por exemplo, ela não começou grande, dando frutos. A árvore começou com uma semente. Essa semente ela foi posta numa terra. Alguém estava indo lá regar, adubar, cuidar. Às vezes começava a vir o vento, vinha alguém colocava uma espora para que aquela árvorezinha fraquinha não caísse. Então, será que não foi produção? Será que não foi produtivo? Todo esse passo a passo, claro que foi. Até chegar o fruto, lógico que foi.
Então, o que nós queremos construir aqui com você é essa ideia. Dê valor às coisas que você está fazendo hoje para alcançar o seu objetivo, não de outras pessoas, mas o seu objetivo. Dê valor e não se acomode. Ok, isso que eu estou fazendo é muito valioso, mas se questione, eu posso fazer um pouco mais? E às vezes você pode não estar enxergando o que você pode fazer mais por conta de você não ter clareza o suficiente de como que o seu emocional está, de que coisas que estão te travando, que dores que você está carregando e que estão te impedindo. E é por isso que eu e a Grazi escolhemos trabalhar, né, com técnicas terapêuticas para conduzir e orientar as pessoas. Quer falar um pouquinho, Grazi? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, ser atendido por você, o que pode fazer? Fica à vontade. Sim, quem quiser me seguir aqui no Instagram é @grazielapandolfo.terapeuta. Lá tem vários materiais já, informações que eu coloquei já disponíveis. Sobre as técnicas que se utiliza mesmo e sobre problemas que a gente enfrenta, né, inclusive de saúde, onde a gente pode aprender um pouco mais de onde esses problemas vêm. Então, se quiser me seguir lá, é nesse @ e para entrar em contato, pode clicar ali no link da bio, tem o meu WhatsApp, ou então pelo direct também, estou à disposição para quem quiser aí trilhar um caminho com uma ajuda, né? Que a gente precisa de ajuda, né, Ari? Então, eu estou à disposição também. Sim, todos nós precisamos. Independente de onde nós estamos, sempre tem alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar. E alguém com um olhar treinado vai nos ajudar e conduzir nesse processo, né? E aí, comigo aqui também, você pode, se você está aqui pelo perfil da Grazi, seja bem-vinda, pode me seguir aqui no @Ariane Araújo Terapeuta. Vou ter um prazer em compartilhar com você um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendo. Sempre vou trazendo aqui, assim, tem hora que eu assisto um treinamento, uma aula no sábado, no domingo, na segunda eu já quero vir contar um pouco. Compartilhando. Assim todo mundo cresce junto também, né, Ari? Não dá para passar assim, né? Tudo que a gente vê, porque são coisas muito fortes, muito intensas, mas as gotinhas, as pílulas, a gente vai compartilhando aqui com vocês. E aí, querendo passar por um processo, querendo ser atendido para se entender, se conhecer um pouquinho melhor, também entre em contato aqui ou no link da bio, apesar que agora eu mudei o link da bio, que vai ter lançamento da mentoria. Então, já está com uma lista de espera, né? Mas pode me chamar aqui no direct que a gente conversa um pouquinho mais. Ai, Grazi, amei a nossa live. Eu também gostei demais. Muito obrigada pelo convite, Ari. É um prazer estar aqui contigo, de verdade. O pessoal gostou aí também, pelo jeito, colocaram ali que dá boas explicações, que vão usar a ferramenta Smart. Então, a nossa ideia é sempre entregar algo de qualidade aqui, algo que seja prático, algo que a gente possa utilizar. Foi uma alegria para mim estar aqui contigo, Ari, de verdade. Que bom, que bom. Para mim também. Vocês veem que, assim, é um assunto que é muito falado, mas um olhar diferenciado a respeito disso, né? Talvez a pessoa que está assistindo a gente aqui nunca tinha parado para prestar atenção por esse ponto de vista, e quem sabe pode te ajudar aí a se movimentar e cumprir aí os seus objetivos. Exatamente. Então, obrigada, Kelly. Obrigada, Marli, pelo incentivo aí, pelas palavras de vocês. A gente espera que tenha sido útil. Futuramente, vocês podem nos contar lá no direct se vocês estão utilizando a ferramenta e se vocês estão gostando. Que movimentos estão sendo feitos por aí, né? Exatamente. Um abraço a todas. Obrigada. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, Ari. Um beijo. Tchau, beijo.